Olá, como estamos? Voltando novamente aqui para mais um vídeo, dessa vez diferente, viu, pessoal? Dessa vez eu vou reproduzir uma live que fiz ontem, né, com a colega Miriam Galvão. Ela me fez um convite para falarmos um pouco sobre estados de ego, né, papéis internos dentro do psicodrama e MDR, psicodrama, MDR, né, como é que se daria esse manejo. Na verdade, foi uma live para um público bem eclético, não só psicólogos, e eu vou reproduzir aqui para vocês, e depois a gente pode fazer alguns comentários. Né? A Miriam tem um projeto muito interessante, onde ela faz uma união entre psicologia e poesia, que tem tudo a ver, porque os poetas conseguem ver a alma das pessoas com a sua sensibilidade, né? E o que nós somos treinados para fazer, o poeta, na sua natural, né, habilidade, ele consegue fazer essa leitura. E nós vamos, né, aqui, nós escolhemos, né, eu e a Miriam, trabalhar em cima de um poema, que é o poema do Ferreira Goulart, fantástico esse poema, Traduzir-se. E esse poema traz muito bem a ideia de partes ou de papéis internos, que é essa multiplicidade de papéis que todos nós vivemos, apesar de sermos uno e sermos singular. Então, ela vai trazer um pouco sobre isso. Depois dessa entrevista, né, nós vamos bater um papo sobre os papéis internos, sobre as partes, né, os estados de ego e outras abordagens, né, que tem tudo a ver com dissociação e trauma dentro de uma visão mais patológica e de uma visão normal, normativa ou normótica que todos nós vivemos, né? Todos nós temos, né, essa visão de multiplicidade dos nossos próprios papéis internos. E isso é facilmente visto. O mito popular é fabuloso, porque o mito popular, quando fala do demônio e do anjinho discutindo entre si em situações de conflito, é uma leitura que já se faz de que nós vivemos com os nossos próprios, né, com as nossas próprias contradições, e muitas vezes essas contradições pode ser vista, é uma forma de ver o nosso psiquismo como partes internas que têm uma dinâmica interna. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco aqui, ter essa conversa aqui com a Miriam. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Esse é o nosso título, tá? Os papéis internos, estados de ego, à luz do psicodrama e do MDR, a partir do poema de Ferreira Goulart, Traduzir-se. Deixa eu colocar aqui isso. A partir do poema de Ferreira Goulart, Traduzir-se. Isso foi ontem, às 19 horas. Boa noite a todos, amigos, colegas. Estamos aqui nessa conversa aqui com Miriam, depois de muita sedução, viu? E pressão. Valdineia está dizendo aqui, Miriam, eu não entendo nada de Instagram, mas estou aqui coladinho com você. Eu totalmente perdido com esse negócio de live, viu, Miriam? Porra, isso é... Mas você, pelo amor de letra, Jorge, você... Eu quero ver as pessoas, gente. Eu não estou vendo pessoas. Desculpa aí, cara. Eu estou vendo você que está muito bonita, mas eu não estou vendo as pessoas. No máximo, a gente vai ler o que as pessoas estão colocando, mas... Cara, olha, isso para um psicodramatista é complicadíssimo, entendeu? Eu não tenho a caixa de ressonância viva. A caixa de ressonância viva, importantíssima no psicodrama, eu sei que está aí, né? Energeticamente está aí, mas a gente não vê, não está no campo de visão, entendeu? Mas vamos conectar com a energia, Verdade. Então, eu vou me apresentar rapidinho, a maioria das pessoas que entraram aí já me conhecem, mas eu acho que é sempre bom. Eu sou Miriam Galvão, porque tem pessoas, de repente, que estão vindo através de você, né, Jorge? Jorge conhece muita gente. Acho que sim. Então, assim, eu sou Miriam Galvão, sou psicóloga, terapeuta cognitiva e de EMDR, sou organizadora do Espaço da Mente, que é uma escola de EMDR, então eu trago os cursos de EMDR aqui para a Bahia.
que é para dar uma aliviada, né? Para não ter que ir para Brasília fazer curso de MDR, né, Jorge? Então, estou fazendo esse projeto que eu, assim, pretendo depois ir para um outro formato, mas eu falei, vamos fazer o que dá para fazer agora, que é esse projeto de unir as coisas que eu amo, né, que são teatro e psicologia, e aí, através da poesia, eu achei essa forma, porque a poesia tem me dado muito alento nesse momento de pandemia. Então, essa coisa da arte, né, de ajudar muito. A gente estava conversando antes que a arte cura, a arte da borda, né? E aí, convidei George, insisti muito para George vir. Eu convidei George achando que ele ia me dizer sim, assim, com toda a facilidade, porque George foi meu colega de faculdade. Entramos juntos na faculdade, levamos um tempão sem nos vermos, né, George? Mas aí, quando eu fui fazer o curso de MDR, eu quem chega para recepcionar os novatos, George. Eu falei, que maravilha! Chega George, chega Ubiton. Eu falei, eu estou em casa, gente. Aliás, o MDR me fez conectar com algumas pessoas que tinham um tempo que eu não via. Você, Ubiton, Daisy, que foi minha colega de teatro. O filho de Daisy, que também foi meu colega de teatro, que fez a formação também. Então, é um presente. Aí George me disse, não vou fazer, não gosto de live. Eu falei, como não gosta de live? Mas aí eu tanto insisti, né, George, que ele se rendeu, aceitou. Queria que você se apresentasse um pouquinho. George é um psicodramatista, né? Tem um currículo enorme aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, Jorge, de você. Para as pessoas que conhecem. Eu tenho que falar que foi um grande reencontro com Miriam, né, no MDR, que eu fiquei até muito surpreso, né, porque eu conheci o MDR através do psicodrama. Parece até um paradoxo, mas não, eu conheci o MDR através do psicodrama. Eu já milito no psicodrama há muitos anos, né, eu acho mais de 25 anos no psicodrama. E o MDR, digamos assim, eu fui apresentado no MDR primeiro por um psicodramatista que eu tenho, que é de minha referência, que é o André Monteiro. Eu não sei se vocês sabem, quem conhece o André, que o André é psicodramatista. Conversando hoje com o Miriam, fiquei muito impressionado com a mudança, né, de perfil, né? Na verdade, ele não deixa os conhecimentos do psicodrama, mas ele faz uma mudança quase que radical, né? Ele deixa o psicodrama e vai para o MDR. Um detalhe muito grande, eu estava conversando com a Miriam, a tese de doutorado do André é uma tese em cima do psicodrama. Ele trabalha com uma técnica de Moreno, que é da sociometria, só que ele faz sociometria A2 para trabalhar com casais, uma formulação extremamente interessante, que é uma formulação onde nós utilizamos, é totalmente inovadora, onde os casais vão criar os critérios para que eles mesmos se testem. Um negócio fabuloso, a técnica que André é incrível. O André Monteiro construiu. André é incrível, a técnica que ele construiu, e eu utilizo até hoje essa técnica. Por incrível que pareça, até hoje eu utilizo essa técnica. Então, o André é uma pessoa de referência. E conversando comigo, ele me lembrou o seguinte, olha, tem muitos anos isso já, e foi em Recife, no congresso lá em Recife, que eu fui assistir um workshop de André, ele apresentando a MDR. Estava o André e a Esli, na época, né, e os dois, né, apresentando a MDR. Quando eu vi o MDR, eu fiquei, rapaz, isso aqui tem jogo. Faz liga com os meus estudos, principalmente os estudos de Bermudas, né? Bermudas, não sei se vocês sabem, eu não sei quem é o público que está aí, não estou vendo ninguém, mas Bermudas... O público do Instagram é um público variado. Então, o Bermudas, ele é um psicodramatista neocontemporâneo, que eu considero, né? Ele é vivo ainda, ele é sul-americano, colombiano, que mora em Servilha, ele é um colombiano que mora em Servilha, e poucos sabem que ele é o único sul-americano que tem uma teoria de personalidade, que é a teoria emergentista do núcleo do eu. Ele tem uma teoria de personalidade belíssima. E as técnicas do Bermudas são técnicas fantásticas que, em alguns aspectos, ele dialoga muito bem com o MDR, não só com o MDR, mas todas essas abordagens
voltadas à neuro, né? A neurociência, que era o brain spotting, né? E abordagens tipo a terapia somática, que são abordagens que eu trabalho, eu venho estudando muito ultimamente. Esse é o meu eco, está dentro dessa abordagem. Então, eu sou um psicólogo clínico, né? E falando um pouco, né, de mim, eu sou um psicólogo clínico, onde o meu eixo de trabalho é o psicodrama moreniano clássico e o psicodrama neocontemporâneo de Rojas Bermúdez. E para, digamos assim, enriquecer esse meu trabalho, eu chamo de psicodrama integrativo, onde eu incorporo o conhecimento da bioenergética, que é uma outra formação, né, forte, inclusive o Huberto, que você falou, com os colegas de bioenergética, que são das terapias corporais, e faço uma incorporação também do EMDR, do Brain Spotting e da Somatic Experience. Não são todas abordagens, né, relacionadas a trauma, e é onde a minha linha hoje de estudo. Né? A minha linha de estudo hoje está nessa direção, nessa integração dessas abordagens. É isso aí, Miriam. Ficou baixinho aqui para mim seu áudio. Ficou baixo? Aconteceu? Não sei. Não está me ouvindo, não? Mim, Tá baixo? Ficou baixo. Agora saiu, perdi aqui o contato. E agora, tirando o fone, melhorou? Melhorou um pouquinho, melhorou. Qualquer coisa, se ficar muito baixo, eu saio e entro de novo, tá? Eu não sei como é que é para as pessoas, se estão baixo, eles têm como falar? Para as pessoas está baixo ou é só para mim? Que estava ótimo, de repente ficou baixo. Vocês podem dizer aí para mim, gente? Se tá... Eu vou tirar o fone, Miriam. A Neila disse que está ouvindo bem. Não, eu acho que foi alguma coisa aqui. Eu vou entrar de novo. Tudo bem, gente? Fala aí para ver se eu lhe ouço, Jorge. Você me escuta bem? Eu tirei o fone, tá? Eu estou sem fone. Eu não lhe escuto bem, mas com esforço eu lhe escuto. Mas as pessoas estão dizendo que está ótimo, estou ouvindo bem, está ótimo. Então, estava ótimo para mim também. Eu não sei o que foi, não. De repente ficou baixo. Do nada. Aumentei o volume todo aqui, mas enfim. Não sei se eu tenho que aumentar da tecnologia. Miriam, eu não entendo nada desse negócio, hein, gente? Vocês me orientam aí, viu, galera? Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo Estou te ouvindo bem. Ah, então eu vou me esforçando aqui. Quer dizer, na verdade, estou te ouvindo mais ou menos, viu? É? É. Mas vamos seguir o barco. Vamos seguir, vamos tocar. Então, aí quando eu chamei Jorge, enfim, ele aceitou o meu convite, depois de muita suadeira, ele aceitou, pedi muito. Agora tem um detalhe, viu, Miriam, que o pessoal precisa saber, tem um detalhe interessante. Você disse que nós fomos colegas de escola, mas, galera, é o seguinte, eu entrei já velhinho. Olha, você está vendo aí a Miriam jovem, eu entrei velhinho, entendeu? Porque a psicologia é minha segunda formação, né? Minha formação, por incrível que pareça, é geologia de base. Sou geólogo e psicólogo. Então, quando eu entrei que fazia faculdade de psicologia, a Miriam estava lá, já era, né, novinha, e eu já tiozinho, entendeu? Tiozinho. Por isso que vocês estão vendo essa diferença. É verdade. Então, aí, quando o Jorge aceitou, a gente discutiu qual seria o poema. Eu quis continuar falando de dissociação, Jorge também tudo a ver, né, com o psicodrama, porque tem a questão das partes. Depois a gente vai explicar um pouquinho falar mais sobre o poema, né? E aí ele sonhou com o poema e me mandou. E eu falei, então, ótimo, né? Veja só esse estresse como é que é, né? Eu não gosto de fazer essas coisas de live, porque se lança para mim, eu começo a trabalhar em cima disso. Isso me dá um estresse absurdo. Eu vou chamar assim um estresse bom. Um abraço de borboleta. Um estresse bom, um estresse gostoso. E, por acaso, estresse que move, né? Psicodrama, isso. Eu tenho trabalhado muito na minha prática clínica com essa integração do psicodrama, MDR, brain sport, terapia somática, trabalhando com partes. E o psicodrama é extremamente útil nesse trabalho. E aí, quando ela falou isso, me veio logo na mente, olha, pode bater um papo sobre partes. E eu sonhei com um poema, né? Com esse poema,
que é um poema do Goulart maravilhoso, cancionado por Fagner. E o que eu gosto mesmo é a versão cantada por Chico Buarque, né? Mas tem várias pessoas que cantaram ela, o próprio Fagner e Chico já cantaram essa música. Ela é belíssima. Essa música é belíssima e é de uma profundidade absurda. Depois a gente vai comentar um pouco sobre... É um prato cheio para a psicologia, né? Aliás, os poemas são pratos cheios para a psicologia, descobri isso agora. Então, eu vou falar do poema, vou dizer, né, o poema, e depois a gente vai falar sobre ele e sobre os nossos assuntos, né? Então, o poema que a gente escolheu é de Ferreira Goulart, Traduzir. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzisse uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será? Maravilha, Miriam! Você tem uma qualidade dramática de psicodramatista. Obrigada. E aí tem tudo a ver, né, Jorge, com esse assunto que a gente quer falar, que é de estados de ego, de papéis, porque aí cada teoria vai usar uma nomenclatura, né? No MDR a gente usa estado de ego e dissociação, transtornos dissociativos, e a gente pode ir discorrendo sobre esse poema, e que acaba com isso que eu venho querendo unir, né? Que é a arte, né? Que, assim, isso que eu falei no início, que a arte da borda, e a gente foi discutir, né? Que arte é essa? Que a vida é uma arte, né? Que a gente precisa saber como levar, como fazer essa arte, essa vida mais leve, mais prazerosa, e da arte de fazer psicoterapia, né? Da arte do psicólogo, que a gente está ali como um mero facilitador. Eu tenho isso como muito claro, que nós, terapeutas, psicólogos, somos facilitadores desse processo do outro. Que eu acho que é arte porque é um a um, né? Não tem um processo igual ao outro. Então, a gente tem que estar muito atento, com escuta muito elaborada, né? Disponível para esse outro. Essa linha está dizendo aqui, não é à toa que Miriam foi aluna de Arildo, sou aluna de Arildo, paixão da minha vida, Arildo Deda. Miriam, eu penso que todo psicólogo ele tem uma parte poeta que muitas vezes não desenvolveu. É um papel, eu vou chamar agora papel social, que ele não desenvolveu, porque a capacidade lírica e a capacidade de ver para além, porque nós somos treinados para isso, e ao mesmo tempo nós desenvolvemos essa capacidade de ver além, de ver o subtexto, o subliminar. Isso aí dá uma possibilidade de ressonância límbica imensa para que a gente possa estar entendendo o outro, né? Mas para que a gente possa estar entendendo o outro, também é preciso que a gente se entenda, que a gente invista na gente. Não tem como você investir no outro se a gente investir na gente. Com certeza. O fundamental, né? O seu processo terapêutico, a sua psicoterapia claro. Fundamental. Esse poema me encanta porque o Ferreira Goulart, quando ele fala uma parte de mim, outra parte, uma parte de mim, outra parte, ele já está trazendo na narrativa poética a nossa contradição humana.
né? Nós temos uma vivência antagônica, todos nós, não tem jeito. E eu vou partir aqui para falar no campo da normalidade, porque quando a gente fala de partes, a gente associa logo a dissociação e associa logo a trauma. E eu quero trazer aqui, começar a falar pelo viés da normalidade, dos normóticos, né? Que dessa dualidade nossa mesmo, do humano, né? Isso, o que é natural. O super regular é fabuloso, porque ser múltiplo é inerente ao ser humano, não tem por onde correr, porque somos seres sócio-históricos e ao longo da nossa história de desenvolvimento vivemos momentos muito intensos. Intensos de quê? Momentos intensos de emoção, momentos intensos de situações que nos impactam. Eu estou falando ainda num viés, né, de uma trajetória normal, sem nenhuma intercorrência. E temos sim, claro, a vida leva a gente a ter todos esses movimentos. Movimentos de perdas, movimentos de ganho, e tudo isso vai gravando no nosso sistema límbico, né? Nós ficamos gravando essas situações, e essas situações, ao serem gravadas, fazem com que essas partes estejam sempre presentes. Aí eu vou pegar uma fala do Goulart, que você falou bem e que me chama a atenção. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Bicho, não sei se vocês refletirem sobre isso, o que ele quer dizer? Há uma parte nossa que ela é muito constante, Sim. Bem constante. Mas em um momento algo acontece. Vou pegar a primeira vez que algo acontece que quebra isso. Um pânico. Aí já vem, né? Um pânico, uma ansiedade brutal, uma ansiedade aguda, um estresse agudo. Então, essas situações que quebra essa coisa que é permanente, esse trabalho, digamos assim, esse viver permanente, dá o start para que a gente possa ver, epa, tem uma coisa que ele conta, né? Eu não fui ver como é que ele produziu esse... Está me ouvindo? Não estou te ouvindo, Miriam. Eu vi uma entrevista, né, de Ferreira Goulart, dizendo como foi que ele fez esse poema. Ele estava indo para o Estadão, e aí cheio de problema pessoal, um monte de coisa na cabeça. E aí chegou um casal e falou para ele: Ferreira Goulart, o grande poeta, estávamos falando da sua poesia agora. E ele, aquilo causou uma estranheza nele, porque naquela hora ele não estava sendo poeta. E aí ele se deu conta que ele não era só o poeta, ele tinha essas outras partes todas. E aí ele chega e faz o poema, né? Que é uma fala, né? Que a gente pode pensar aí nos estados de ego, na dissociação, né? Que é se dar conta dessas partes, né? Que todos nós temos e que isso faz parte do ser humano. E como você falou, essa relação dual, né? Esse conflito que é do humano mesmo. O conflito é do ser humano. Mas a gente vai buscar na psicoterapia essa conexão, né? Entre essas partes. Porque o que acontece é o seguinte, nós estamos falando aí, esse evento de Ferreira Goulart, muito provavelmente ele se deparou com alguém que conhecia ele num contexto de poeta, né, como poeta, e ele estava num outro contexto, e ele nós estamos falando aqui de papéis sociais, tá? Em contexto de papéis sociais diferentes. Isso remeteu ele a pensar, né, nesses vários papéis que a gente joga. Né? Ele nós jogamos vários papéis. Um espanto para ele, que aquilo causou um espanto. Isso. Se deu conta naquela hora, opa.
né? Isso. Mas tem uma sutileza aí, né? Porque quando nós falamos de partes, essas partes se manifestam em um papel social. Porque o papel social, ele é externo, é no jogo do papel. Por exemplo, se eu estou jogando papel de professor, tem que existir um contrapapel de que é aluno. Mas ao jogar esse papel de professor, se eu internamente tenho partes dissociadas, né? Tipo assim, partes tipo, eu tenho uma criança ferida, não trabalhada, tá? Que ela tem medo. Olha, uma criança minha não trabalhada, que ela tem medo de zoada ou grito. E, de repente, na sala começa a barulheira, uma briga, uma confusão. Esse professor é capaz de perder o equilíbrio dele por conta dessa manifestação de um papel interno, né? Uma parte que inundou o sistema dele e ele perdeu o controle da sala. Entende? A parte tomou a frente, né? A parte tomou a frente. A parte tomou a frente. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de partes, nós estamos falando de algo que é interno, papel interno, e que esse papel interno afeta um papel social, né? De qualquer papel social que a gente jogue. É por isso que tem que ter muito cuidado. Eu fui gestor de RH há muitos anos. Né? Eu fui gestor de RH durante 13 anos. Depois eu larguei a empresa porque perdi o saco de empresas. E aí, o que a gente percebia lá? Percebia muitas vezes gestores que quando fazia na relação com um subordinado, eles tinham uma relação totalmente contaminada. Por quê? Porque ele fazia uma relação assim. Ele tratava alguns subordinados porque ativava ele em alguns elementos como se fosse filho. Observe, ele tratava como se ativava ele no papel de pai, né, de um pai culpado, um pai, uma parte de um pai que teve culpas no processo e fazia uma relação completamente inadequada no social. Então, uma parte interna influenciou o papel social. Por isso que é muito importante, e aí, voltar para o poema, né, quando o Ferreira Goulart traz a ideia de que nós precisamos investigar de forma acurada a nossa subjetividade, fazendo uma correlação com a neuro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, gente, olha, todo mundo fala de autoconhecimento, mas autoconhecimento nada mais é do que eu desenvolver o nosso neocórtex órbito frontal, que é logo assim, essa região logo aqui em cima da sobrancelha, porque é essa região que permite que a gente consiga ver internamente a nós mesmos, como nós nos auto-observamos. Então, todo um trabalho para conhecer as nossas partes internas é um trabalho que vai ajudar a gente a desenvolver este lado, né? Esta parte essa área do cérebro que precisa ser desenvolvida. Então, autoconhecimento nada mais é de conhecer, isso é uma visão minha, viu? Sim. Autoconhecimento nada mais é do que eu conhecer como eu funciono, como estão as minhas partes. Ok? Porque é fácil quando a gente fala da patologia. É muito fácil a gente entender. Quando a gente fala da patologia, é fácil compreender, né? A patologia, o que é que a patologia faz? Vamos pegar aqui uma situação traumática, um trauma. Vamos pegar um trauma. Vamos pegar um trauma simples. Uma pessoa que teve um acidente de carro quando era criança. Ele teve um acidente, ok? Sofreu danos físicos, ok?
Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que ele passa sai daquela história, atravessa aquela história, mas ele fica com um registro, e aí é um registro neurobiologicamente colocado no local inadequado do cérebro, Sim. que vai incomodar ele lá na frente. Às vezes ele passa um tempo e não acontece nada. Mas aí, de repente, olha, aconteceu isso quando criança, ele passa pelo mesmo lugar, uma outra situação, passa pelo mesmo lugar que teve o acidente, e isso ativa essa parte dele. Ativa e ele fica inundado com essa situação, e não sabe o que está acontecendo. Ele não consegue saber. Não consegue fazer essa relação também. Essa correlação, não é possível, não consegue fazer. Então, muitos sintomas que a gente trata como depressão, pânico, muitos sintomas que a gente trata como ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Muitos desses sintomas, fibromialgia, que é muito comum hoje, sintomas que estão no corpo, muitos desses sintomas é um chamado para colocar a lupa para que a gente possa ver, em termos psicológicos, o que é que está acontecendo ali. Sim. Entende? Normalmente então, é muito precoce até, né? O que é que pode acontecer ali. O que é que pode acontecer ali. Né? Então, isso aqui é extremamente importante. Oi? Diga. Aníbal aqui entrou, tem algumas pessoas falando aqui de você, George, aqui... vários comentários, depois eu leio. Sim. Mas se tiver perguntas, passa para cá, para a gente conversar também, entendeu? Podem fazer perguntas, viu, gente? A gente vai... Então vamos ver. Aqui, aí nós estamos falando da parte de papéis internos e nós estamos falando a partir, primeiro, de uma situação normal. Estou eu lá na clínica atendendo uma pessoa. Aí o cliente faz assim, George, não estava com a menor vontade de vir aqui hoje. Menor vontade de vir aqui hoje. Aí tá bom. E quem foi que fez você vir? Que parte sua, né, falou para você para vir, que aceitou você vir? Opa, aí a pessoa toma um susto. Peraí. Né? Aí você eu estou falando ainda do campo do campo da normalidade. Eu não estou falando ainda de situação traumática, que é uma outra forma de lidar com a questão. Uhum. Então, a prática clínica hoje me mostra que fazer com que a pessoa faça contato com suas partes internas, uma parte de mim é permanente e a outra parte se sabe de repente, aparece de repente, e você consegue fazer o mapeamento das suas partes internas e entender como vamos dizer assim, como essa família interna, eu vou usar esse termo, família interna, porque as partes interagem, e a metáfora e o mito popular do demôniozinho e do anjinho, isso não veio do nada não, gente. Galera, isso veio de uma experiência real popular. As pessoas se deparam com seus conflitos internos. E esses conflitos internos sinalizam que temos partes, e nós somos o todo, e temos partes que estão em pleno conflito entre si, e temos que saber lidar com isso interno. Nós temos que aprender a lidar. Isso é terapia, isso é terapêutico. Né? Isso é terapêutico, aprender a lidar com isso. Né? Para ser funcional. Para ter uma saúde, né? Você falou em funcional, aí eu me lembrei da turma, né, da turma da dissociação estrutural, que são os holandeses, né? O Van der Hart. O Van der Hart traz o conceito de dissociação estrutural. Ele já está falando o que agora? De uma manifestação patológica. Então, o que ele fala? Numa manifestação patológica, o Van der Hart ele faz uma categorização bastante interessante. Ele diz o seguinte, olha, gente, às vezes um cliente, uma pessoa, funciona
com uma personalidade aparentemente normal. Olha o nome, personalidade aparentemente normal. O que é isso? É uma personalidade funcional. Ela funciona, ela age bem, ela é um profissional maravilhoso, trabalha, não há problema. Mas tem um contraponto aí, que é o que ele denomina de uma personalidade emocional. Opa! Então, essa personalidade emocional que ele fala aí significa o quê? Significa que mesmo que eu tenha uma personalidade funcional, eu tenho algo aí que me trava, que me ativa. E a personalidade, o nome emocional, é porque não há racionalidade. Ela inuda o meu sistema, ela me deixa extremamente ansioso. Quando eu estou extremamente ansioso, o meu si mesmo psicológico dilata. O si mesmo psicológico é uma terminologia do Bermudes, que é o meu sistema neurovegetativo, que é a mesma coisa que dizer que meu estado de alarme dispara, que o que Porges chama de neurocepção. Minha neurocepção liga do nada, ela liga sem nenhum perigo aparente. Observe. Então, eu tenho uma personalidade emocional que liga sem nenhum perigo aparente hoje. Hoje, olha que coisa bacana. Para as pessoas entenderem, né, essa percepção que a gente tem de que algo está acontecendo como se fosse uma intuição, né? Não é exatamente, mas é como se fosse, né? Na verdade, a neurocepção é um termo cunhado por Porges, na teoria polivagal, que ele quer dizer o seguinte, olha, esse termo é o seguinte, é quando eu tenho, sem necessitar de pensamento, é algo que faz parte do meu aparato orgânico, de que me, digamos assim, que me alerta de que o meu organismo está... Luz, né? E acende a luz, que o meu organismo está inseguro, está vivendo um momento de insegurança, em perigo. Esse que é a função do... Eu não tenho pensamento. Ele basicamente é meu aparato orgânico. Isso. É algo inerente aos mamíferos. Não é só do humano, não. Mas os mamíferos têm isso. Então, a neurocepção, ele liga. Então, o que é que acontece? A neurocepção liga, tem coisa aí. Então, minha personalidade emocional entra num estado de perigo do nada. Simplesmente porque ele reativa algo do passado. Então, uma personalidade emocional, muito provavelmente, ele se instalou nas profundezas do meu psiquismo por conta de quê? Por conta de um evento traumático do passado, da minha história de vida, ou um evento muito intenso onde eu gravei o registro na minha memória. Se tiver essa memória, né? Exatamente. E aí, quando eu gravo isso, ele não consegue... Olha que coisa também interessante, viu, gente? Ele não consegue nem traduzir no verbal isso. Por quê? Por quê? Porque todo evento traumático, que é um evento que vai rolar lá no hipocampo, ele faz o quê? O hipocampo, que tem uma função de transformar todo evento vivido em narrativa, ele não consegue levar para a narrativa, porque está traumatizado. Meu nível de cortisol aumenta, isso impacta meu hipocampo, e eu não consigo traduzir o evento que eu vivi em narrativa. Epa, Georges, isso significa o quê? Significa que se eu for tratar isso no verbal, nada vai acontecer. Não vai nada. Não vai rolar. Porque eu tenho que... Isso está onde? Isso está no nosso corpo. Por isso que muitas vezes tem que trabalhar o corpo, né? Por isso o MDR considera essa dimensão do psicograma também. Isso, considera essa dimensão. Eu preciso trabalhar o corpo. A minha visão, Moreno traz o conceito de mecanismo de ação, que é um mecanismo de resolutividade de uma questão que você tenha. Ele denomina de você chegar a
catarse de integração. Observe, quando a gente fala de catarse, a gente fala de catarse de abreação. Em geral, a gente conhece isso, que é o quê? É o choro, é expurgar algo. Isso não resolve. Essa catarse é importante, ele faz um alívio, mas não resolve, né, Miriam? Eu preciso fazer o que o Moreno chama é fazer a catarse de integração. Eu tenho que integrar isso. Fazer essa catarse de integração. E muitas vezes, né, eu preciso, porque... O MDR, inclusive, não estimula muito essa catarse, não, né? Porque... Isso, não estimula. Pô, Jorge, como é que você trabalha com psicodrama e MDR, então? Aí é que está a sutileza. É isso que eu quero também que você... É a sutileza. Porque, na verdade, vamos pegar a diferença. O que é que o Moreno... Qual é a visão de Moreno? A visão de Moreno é o seguinte. Moreno, ele quando criou o psicodrama, ele criou na época de Freud. Então, no início do século passado. Né? No final do século... Não. Pô, já estou até perdido. No final do século XIX, início do século XX, quando ele criou. Então, a ideia era o quê? Né? A tese dele era a cena única. Eu criar uma cena, porque nós não vamos perder de vista que o psicodrama ele vem do teatro. Eu não vou entrar nisso aqui, né, nas origens do psicodrama, isso pode ser uma outra conversa, mas né, hoje a gente vai... Ele já se animou para fazer outra live, eu senti. Pode ser uma outra, não me animei não, esse negócio me estressa muito, mas tudo bem. Então, o que acontece? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, esta cena, o que é que Moreno diz? Eu preciso aquecer, criar um cenário, montar um cenário que reproduza a cena passada de tal forma que quando aquele cliente for reviver em cena numa realidade que ele chama de realidade suplementar, que é uma realidade protegida, porque eu estou no enquadro terapêutico, ele vai estar lá protegido, não tá? Ele vai fazer uma revivência, ele possa trazer uma carga emocional muito por conta da janela de tolerância que a gente tem que tomar cuidado. Jorge. Deu uma travadinha aqui para mim, deu uma rebobinada. Ixi, eu parei aonde? Você não ouviu aonde? Você estava falando do enquadre. Eu estou falando do enquadre. Então, quando você vai para a cena, quando eu quero fazer uma cena, eu faço uma reprodução da cena que o cliente viveu num espaço protegido, ali, bonitinho, espaço protegido, em geral, em trabalho de grupo, né? E aí eu reconstruo a cena vivida, ele vai reviver a cena. E se a cena é uma cena que ele viveu normalzinho, não é uma cena, vamos chamar assim, traumática, braba, não é um abuso, eu não tenho como fazer uma experiência de abuso, porque isso vai... Eu corro um risco de retraumatizar. Porque o nível de tolerância... o nível de tolerância vai lá para cima. Aí onde é que entra o MDR? Nós montamos a cena, mas nós não entramos na cena. Aí nós vamos para o MDR ou para o Brain Spotting, quem trabalha com Brain Spotting, ou terapia somática, porque tem uma pergunta básica que sempre nós fizemos. Aonde é que está isso que você lembra no corpo? Eu tenho que encorar no corpo. Sim, eu tenho que encorar no corpo, claro, porque eu começo a trabalhar no reptiliano. Eu não posso querer trabalhar em ressignificações do neocórtex. Eu não tenho que estar trabalhando lá, eu tenho que fazer um trabalho bottom-up, né? Eu tenho que partir de baixo, trabalhando a sensação corporal e, aos poucos, trazendo para o expurgo emocional, né? já no cérebro mamífero, para depois eu partir para ressignificações lá no neocórtex. Então, eu sigo um caminho
nesse sentido. Isso é muito importante quando a gente trabalha com o psicodrama integrado com as outras abordagens, porque o psicodrama é muito forte. Quando a gente vai trabalhar... Diga, Miriam, você ia perguntar. Não, porque que é isso, né? Aí me freio, viu, velho? Porque eu falo demais. Aí No você tem que me MDR frear. tem muito esse cuidado, né? A gente não quer que a pessoa reviva a cena, né? Justamente para não traumatizar. Mas aí vocês têm todo um aparato de suporte, né? Porque a gente quer no MDR que a pessoa esteja um pé aqui no presente e um pé no passado. Então, olhe para essa cena consciente de que você está aqui, né? Mas aí você faz essa integração, né, Jorge? Porque você tem esse suporte todo aí. Mas tem uma sutileza, Miriam. Nem todos os clientes têm essa capacidade de usar a memória para ir lá e voltar. Por que eu comecei a entrar muito com o psicodrama? Porque até para trabalhar com partes, porque os clientes precisariam sentir no corpo em movimento. Então, eu ficar aqui sentadinho, né? E a gente, olha, vamos fazer aqui, ó. Leve para a cena do passado, me diga qual é a crença negativa, me coloque a sensação no corpo, vamos ver esses três juntos e nós vamos trabalhar. Isso, para alguns clientes, é complicadíssimo. Então, mas vai. Não, eu não estou dizendo que não vai, não. Vai, claro que vai. Mas quando você vai para... Eu estou trazendo a minha experiência, hein, gente? Claro, lógico. E quando a gente vai para o psicólogo, e não estou dizendo que é para todos os clientes, não. Alguns clientes, aí, quando a gente vai para a cena, ele trabalha com o corpo, isso vai mobilizando mais. Sim. Vai mobilizando mais. Qual é o trabalho do terapeuta, do psicodramatista que conhece MDR? É saber o momento de, opa, eu não posso ultrapassar a janela de tolerância, tá bom? E aí eu paro e vamos para o MDR mesmo, ou para o brain spotting, ou para a terapia somática. Isso a gente faz tranquilamente no meio de uma sessão. Isso é que é a sutileza, é no meio de uma sessão. Isso a gente está falando para uma situação de intervenção com a multireferencialidade do psicodrama e o MDR. Agora, voltando para o poema, que a gente não pode perder de vista o trabalho de partes, aí o psicodrama é muito forte. É forte demais. Porque o psicodrama, eu posso estar trabalhando mostrando o cliente... Ai, meu Deus. Trabalhado, tipo assim, colocando as suas partes em cena. Ela primeiro desmapeia as partes internas de cada um e ele vai colocando as partes em cena. E, por exemplo, aquele encontro que nós fazíamos na técnica do estado de ego, de fazer um encontro, né? O encontro das partes. Sim, que a gente trabalha muito, né? O verbal, nós fazemos em cena. Isso tem uma força absurda. Ou no MDR, por exemplo, para cada parte, eu não sei se você conhece o MDR, o Scott, desculpa, para cada parte, eu pego um ponto de referência, um ponto de mirada. Gente, eu estou falando aqui, mas eu não sei se vocês conhecem. Pode. O seu áudio está ruim, Jorge. Eu não estou te ouvindo. O seu áudio está baixo. Não estou te ouvindo, Miriam. Ah. Eu sei que é isso, não estou te ouvindo. Não é seu fone, não? Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários. Você consegue... você não consegue ouvir, né? Nem os comentários. Eu vou sair e voltar, porque toda vez... Pronto. Sai e volte. Coisas da tecnologia. Desculpem, viu, gente? Mas a gente vai dando um jeitinho aqui. Faz parte. Se ele entrar de novo. O áudio está muito baixo. Achei.
Vamos ver se agora... Ato psicodrâmico. Olha aí, olha aí. Não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Lari está dizendo aqui, deixa salvo 1000 coisas da tecnologia, faz parte. Não queria que acontecesse isso com o Jorge, para ele não se desanimar para fazer live comigo. Agora eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem agora. Pronto. Perguntar ao pessoal que está ouvindo. Onde é que eu parei, velho? Tá baixo, tanto o meu quanto o seu. Faltam 9 minutos, viu, Jorge? Tudo bem, vamos lá. Então, paramos aonde? As pessoas têm perguntas? Deixa eu olhar aqui os comentários. Eu acho que tem uma coisa que é importante da gente falar, para a gente fazer essa diferenciação, né? Do que é patológico e do que é de todos nós, né? Normalmente, no transtorno dissociativo, a pessoa tem mais consciência dessas partes, né? A gente tem essas partes, mas a gente vai funcionando ali. E no transtorno dissociativo, mesmo que a pessoa funcione e tenha essa parte funcional que você trouxe, né? Mas ela tem uma consciência maior. Ela fala, tem uma parte, bem como no poema mesmo, né? Tem uma parte de mim que está querendo tal coisa, outra parte de mim que é outra coisa, e fica esse conflito que é muito angustiante, perturbador. Isso. É mais consciente essa parte dissociativa. Pois é, mas quando... né? Toda dissociação é uma defesa. Nós estamos falando de uma forma muito fragmentada dessas coisas, certo? Mas o mais importante é entender... Grande, né? Para a gente dar uma pincelada. O tema é muito longo. Mas aí, voltando novamente, tem gente pedindo para perguntar aí. Eu vi aqui... Eu estou tentando ler aqui. Peraí, deixa eu ler os comentários aqui para te responder. Sou paciente de Larissa, sou paciente de MDR, posso dizer, nossa, o quanto me ajuda é importante no meu processo. É maravilhoso. Aí no poema, o que é mais interessante também é que nessa fala de traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte que você fechou? Para mim, me traz o seguinte, que o homem só vai conseguir viver plenamente ao se conhecer e se aceitar apenas pelo entendimento mútuo dessas partes. Entende, Miriam? Sim, então, claro. A arte está na harmonização dessas partes, porque a parte não se apaga, não tem jeito, não vamos apagar. E aí nós podemos utilizar vários recursos do psicodrama, que não é só a cena. Nós podemos montar... Eu mostrei aqui, deixa eu ver se vai dar para vocês verem aqui. Olha aqui, está dando para ver meus bonequinhos? Dá para ver os bonecos? Dá para ver. Dá para ver os bonecos? Está me mandando lembranças, viu, Jorge? Quem? Paulo José. Foi meu colega, Paulão. Opa, Paulão. Ó, tá vendo aqui os bonecos? Esses bonecos, eles ajudam, né, a construir as nossas partes. Então, nós utilizamos vários recursos do psicodrama, inclusive a construção de imagem com esses bonecos. E os bonecos, a gente pode colocar esses bonecos como partes, nossa, e trabalhar com eles, bonecos articulados, não articulados, entendeu? Então, o tema é muito vasto para a gente trabalhar aqui. O que eu quero colocar, a mensagem que a gente tem que passar aqui... com desenhos também, né? Com desenhos projetivos, com várias formas. O que nós queremos deixar aqui, a mensagem, é que esse poema, traduzir-se, olha o título, traduzir-se, ele é um convite para todos nós trabalharmos com as nossas partes, porque se a gente harmonizar ela, eu não estou querendo nem colocar patologia aqui, não importa se a pessoa veio de uma história traumática ou não. Trabalhar as suas partes com o MDR, com o psicodrama, com o brainstorm, trabalhar as suas partes é você fazer, na verdade, um reprocessamento profundo,
e que vai dar um grande salto na vida das pessoas. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa live de ontem. Foi uma conversa muito bacana. Na verdade, foi recortes, né? Não deu para a gente apresentar tudo sobre a ideia de papéis internos, ou de partes, ou estados de ego, né? Mas deixamos a mensagem e provavelmente em outros momentos a gente vai abordar. O que eu gostaria de deixar aqui para a gente fechar aqui um pouco essa questão, né? Já que vocês viram aí essa live com a Miriam, né? É que os estados de ego ou os papéis internos, eles influenciam sobremaneira os nossos papéis sociais, né? Os papéis internos, eles têm uma gênese, né, na nossa própria história de vida, né, no nosso processo de diferenciação normal, né, e também em introjeções que nós temos de mandatos de pai e mãe, mandatos das pessoas significativas na nossa vida, tá? Alguns mandatos são tão fortes, né? Alguns comandos que os nossos pais deixam, né? São tão fortes que tomam uma vida, tomam uma parte. A gênese também principal desses estados de ego, né? Ou desses papéis internos, estão nos traumas. Esses são sintomas típicos de trauma ou de transtornos dissociativos, né? Onde nós temos digamos assim, essas partes que funcionam como mecanismos de defesa, né? Essas partes ficam aprisionadas, como eu falei na live, elas ficam aprisionadas em local inadequado do cérebro, né, no nosso sistema límbico, e é como se fosse uma memória arqueológica, uma memória do passado, que em situações do presente, em estímulos do presente, ela é ativada, né? Ela é muito ativada e, a depender da situação, ela inunda o nosso sistema interno, né, trazendo muito desconforto e muitos sintomas. Exemplo de sintomas de pânico, ansiedade, depressão, sintomas psicossomáticos, uma gama extensa de sintomas que muitas vezes, por não fazermos essa associação com esses eventos traumáticos da nossa história de vida ou da história de vida do cliente, nós vamos tratar de uma forma isolada, né? Sem entender, sem ter uma compreensão, né, de que ela faz parte de uma história. Ela não está ali por nada, ela faz parte da história. Então, é muito importante a gente ter essa clareza, né, disso aí. Muito forte também a questão do apego, né? Por que eu estou falando disso aí? Crianças, né, que foram negligenciadas no seu cuidado, né, ao longo da sua história, né, com o apego inseguro, fortemente tem, né, os seus papéis também, os papéis internos bem definidos, essas partes bem definidas, né? O que eu quero colocar é que a gênese dos estados de ego, né? A gênese desses papéis internos é muito grande, tem muitas possibilidades, né? Trauma complexo tipo assim, seria uma gênese fortíssima, né? Os traumas complexos relacionados a abuso sexual, bullying de várias naturezas, né? Abusos e violências domésticas de várias naturezas, principalmente aquelas contínuas, né, ao longo da história infantil, da história do desenvolvimento da criança, fatalmente vai trazer essas partes internas,
né, que precisam ser bem compreendidas pela pessoa, porque ela afeta o todo. Eu posso considerar, né, que eu posso analisar o nosso psiquismo a partir desse sistema. Do mesmo jeito que a gente analisa um sistema circulatório, um sistema respiratório, um conjunto de órgãos que, quando se junta, tem uma funcionalidade. Dessa mesma forma, essas partes internas, quando estão juntas ali, formam um ser único, um eu único, um self que pode funcionar de uma forma muito inadequada. Por isso que precisamos compreender, e aí o poema, né, Traduzir-se, do Ferreira Goulart, né, que, como eu falei lá, ele é de uma importância muito grande, porque ele traz uma mensagem muito importante, que é a mensagem de a grande arte, né, como ele fala no final, deixa eu dar uma lidinha no final aqui, ó, traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Isso é de uma profundidade imensa. O ser a arte está no sentido de como eu vou descobrir as minhas partes, como eu vou mapear as minhas partes, como eu vou diferenciar as minhas partes internas, como eu vou perceber qual parte tem mais energia do que outra, qual parte no tablado da minha vida ela é mais permanente. Porque a situação, vamos dizer assim, adequada, a minha vida não pode ser dominada por partes. A minha vida tem que ser orquestrada, né, por um adulto ou por um eu essencial que não tem uma instância, é um eu que observa e domina todas as partes, é como se fosse a metáfora de uma orquestra, onde esse eu essencial, esse eu observador, é o maestro. É o maestro que vai dando as coordenadas para que a grande orquestra toque em sintonia. Essa é a mensagem. Então, muito provavelmente, eu devo estar trazendo esse tema e a forma como nós abordamos com o psicodrama e da forma que abordamos com o psicodrama de uma maneira integrativa, com essas abordagens, né, que a gente chama abordagens de neuroprocessamento, como o EMDR, como o Brain Spotting e também a Somatic Experience, okay? Que são o eco que eu tenho trabalhado ultimamente. Ok, pessoal? Dá um like aí, né? Agora aprendi essa, né? Tem que dar um like aqui, né? Dá um like aqui embaixo, né? Eu vou colocar para vocês algumas informações aqui embaixo, importantes, né? Que vocês podem acessar alguns links, né? Que são muito bacanas para quem quer aprofundar esse conhecimento. Tá ok? Bom, sem perder de vista, vamos... Cadê aqui, Georges? Vamos lá ver aqui. Sem perder de vista, né? Nós não podemos perder aqui, né? Vou colocar aqui meu contato para vocês, né? Tá aqui o meu contato, ok? O meu Instagram está aqui embaixo e sem esquecer de que nós temos um canal no YouTube, que é o canal, né, Conversando com o Psicólogo Georges Cury, onde falamos de psicodrama, tá? E essas outras abordagens que fazem enriquecer o nosso trabalho clínico. Ok? Ficamos por aqui hoje.